Queria desejar boas-vindas a todos os presentes, em particular Sua Excelência o Sr. Embaixador Alberto Mavarenga Augusto, que nos honra por estar aqui conosco. Agradecer também ao professor engenheiro informático Dano Moraes, apesar de ter uma agenda carregada à escala global, sabemos que tem a Índia, tem o mundo todo, né, na sua agenda, e por isso queríamos agradecer o facto de ter aceito o convite da CBS e ao mesmo tempo o convite de estar aqui conosco para este webinar. Sem mais delongas, eu vou convidar o senhor embaixador para nos dirigir as suas palavras, o senhor embaixador Alberto Mavarenga Augusto, que é nosso amigo e que nos sempre apoiou em tudo para a concretização deste modelo de escola de elite extensiva a todas as classes sociais. Muito obrigado, senhor embaixador. Por favor. Muito obrigado. Como vinha dizendo, bom, fui apanhado de surpresa, mas essa coisa de andar a abrir o WhatsApp no meio da noite ou de manhã. Se não tivesse feito isso, nem estaria nessa reunião. Primeiro, feliz ano novo a todos e boas-vindas a essa reunião, uma reunião surpresa para mim, mas agradável, uma surpresa agradável, uma vez que vou aprender muito. Temos debatido bastante este tema a nível da Unesco e por muito tempo andamos focalizados ou focados na questão da ética da inteligência artificial, como fazer o bom uso da inteligência artificial e como aí pode beneficiar as nossas populações, especialmente aquelas populações que estão em sítios que não têm acesso à atualidade. E também como evitar que a inteligência artificial coloque-nos numa situação também de desinformação, porque pode-se manipular bastante a inteligência artificial e nós todos acreditamos, enquanto na realidade não corresponde à verdade. Mas, de qualquer forma, aí é importante para as nossas sociedades. Especialmente nós que estamos nos países em via de desenvolvimento, que estamos globalizados, mas não tão bem globalizados, que continuamos na periferia e gostaria também de abraçar a inteligência artificial como um instrumento de trabalho, como um instrumento de desenvolvimento que possa contribuir não só para o ensino, para a indústria, para a agricultura, mas é isso que tem sido o nosso foco. A única contribuição que posso dar é que nas nossas próximas discussões a nível da Unesco, se for online, poderei partilhar, uma vez que o acesso pode ser partilhado, que é para, em conjunto, vermos como é que podemos, como é que Moçambique, especialmente, pode se beneficiar da inteligência artificial. Moçambique já fez um diagnóstico. Na verdade, Moçambique queria organizar uma conferência sobre uma conferência dos PALOPs, certamente com o apoio de Portugal e do Brasil, para abordarmos a questão da inteligência artificial. Ainda está em pipeline, vamos lá ver se este ano conseguimos organizar essa conferência. A mudança do governo de Moçambique e a estrutura governamental também contribuiu para esse pequeno atraso,
mas pensamos que este ano vamos a reativar o projeto juntamente com a Unesco, para nós, os país africano de expressão portuguesa, possamos criar um fórum nosso para discutirmos sobre, primeiro, saber o estado, o ponto de situação dos nossos países sobre o assunto e depois podermos partilhar as nossas experiências para o benefício dos nossos povos. Mas era só isso. A única coisa que eu queria dizer agora, sempre possível vou partilhar tanto a literatura ou os sumários das discussões sobre inteligência artificial, como alguns websites que a Unesco tem utilizado para o efeito. Muito obrigado, professor. Mas apanhou-me surpresa. Se tivesse me avisado, se calhar estaria melhor preparado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Não acredito que haveria de ser mais assertivo como foi agora, porque se tivesse avisado, teríamos que fazer um discurso habitual de agradecimento à Sua Excelência, Sua Excelência, Sua Excelência, Sua Excelência, e ficávamos 15 minutos. Assim foi assertivo e instruiu-nos como o caminho a seguir para este modelo de ampla discussão da inteligência artificial. Eu quero agradecer do fundo do meu coração e elevar a sua disponibilidade, a sua cortesia, a sua generosidade de, em qualquer circunstância, mesmo a conduzir, a gente perguntar, senhor embaixador, bom dia, e o senhor embaixador retribuir esse bom dia e mandar parar sempre para cumprimentar, olha, quem é você, como é o nome, estas coisas alegram-me bastante. Portanto, são referências para um mundo de negócio civilizado. Muito obrigado, senhor embaixador. Muito obrigado mesmo. Eu não sei se o meu... muito obrigado e contamos sempre e estamos abertos para receber todo o tipo de informação. Eu vou passar os meus contactos, o meu e-mail e avançarmos. Nós estamos nisto já em Moçambique desde 2022, a fazer esta apresentação, esta democratização. O presidente Samora dizia que a educação é tarefa de todos nós, então nós estamos a seguir esse caminho, somos do tempo do presidente Samora e então estamos a caminhar nessa linha de desenvolvimento. E como vê, somos a única escola superior que tem uma regularidade, tem um algoritmo em fazer estes webinars e aí a custo zero, não cobramos nada, embora seja um custo grande para a escola, mas nós não cobramos nada. Muito obrigado, senhor embaixador, mais uma vez. Eu não sei se o meu querido amigo, primeiro o Helder, depois o Plínio, se querem dizer alguma coisa, por favor. Helder. Perfeito. Muito obrigado, professor. Só queria mesmo dar boas-vindas ao engenheiro, Sim. professor Deno Moraes, nesta que é a nossa missão de conectar mentes, trazendo à ribalta aquilo que são os interesses da humanidade, principalmente no quesito à inteligência artificial, que é um movimento para nós que levamos há 4, 5 anos com o professor Lourenço, por forma a que o que é discutido em Portugal seja também discutido em Moçambique, em Angola, em Brasil, que todos estejamos na mesma plataforma, porque o interesse de toda a tecnologia centra-se na melhoria das condições humanas, na promoção das igualdades. Então, esperamos que os conceitos, o propósito deste webinar que o professor, portanto, que o engenheiro vai, portanto, dirigir hoje, esteja voltado a esses interesses e que é um nosso prazer. Esperamos contar mais com o professor para outros eventos. E muito obrigado. Seja bem-vindo a Moçambique. Professor Plínio, por favor. Perfeito. Não sei se o professor Plínio já entrou. Não, cá estou. Cá Faz estou. favor. Bom dia. Bom dia a Faz favor. todos. Bom ano a todos.
Primeiramente, agradecer pela oportunidade que vai nos deliciar de partilhar o seu conhecimento na área da inteligência artificial, mas, acima de tudo, para nós vai consubstanciar sobremaneira uma umbrella para, de certa forma, por baixo dela ficarmos, porque a CBS, enquanto instituição de ensino, nós funcionamos muito ah, de forma digital e a inteligência artificial, de certa forma, coloca-nos esse desafio de perceber quais são os avanços nessa nova era digital, de como é que nós podemos ancorar esses avanços e integrar como forma de melhor responder aos desafios que nos são inerentes, né? Por outro lado, espero que nos permita, de certa forma, olhar para o presente e perspectivar o futuro, de forma como é que nós podemos integrar os nossos processos de ensino-aprendizagem, mas também como é que podemos fazer o uso da inteligência artificial enquanto um propósito para, de certa forma, melhorar a produção de conhecimento. E que esse conhecimento, no final, seja usado para a melhoria dos processos, dos produtos, mas, acima de tudo, da qualidade das condições de vida da população. Para finalizar, Moçambique hoje, por exemplo, está mergulhado numa catástrofe natural. E faltam-nos meios para, de certa forma, resgate, mas, acima de tudo, para fazer chegar a informação. Então, como é que nós também podemos olhar a inteligência artificial como uma ponte que vai ligar as comunidades urbanas e a comunidade rural, para, de certa forma, criarmos um sistema, né, de partilha de informação que possa ser funcional para as dinâmicas, né, socioeconômicas, mas, acima de tudo, socioculturais de países de economia emergente como Moçambique. E era isso, em poucas linhas queria cá deixar. Estaremos aqui atentos para perceber e, em algum momento, para questionar aquilo que nos for, de certa forma, emergindo dessa aula que vai proferir. Muito obrigado, professor. Não sei se alguém mais quer dar-nos algum insight para nós. Não sei se o meu querido Cornélio, Adelaide, querem dizer alguma coisa. Professor Dani Moraes, como é que eu digo obrigado? Porque o Sampaio diz obrigado, gratidão. Nós vamos pôr, como o Helder diz, Canimambo. Canimambo tem um significado muito especial para nós. Significa que estar em nossa casa. E desde já começo a agradecer a apresentação. E tem a escola, já percebi que faz parte da escola. Só este primeiro slide é suficiente para começarmos a vender a escola. Muito obrigado. Eu é que agradeço, e é um privilégio estar aqui. E estas palavras iniciais acho que foram um ótimo preâmbulo para o que eu gostaria de partilhar hoje. Mais do que procurar ensinar, é partilhar e também aprender, porque acho que é destes diálogos e estas conversas que nós temos tido é o que nos tem feito evoluir, não é? Por isso, antes de mais, muito bom dia a todos e um bom ano a todos também. É mesmo um prazer, um privilégio estar aqui convosco e agradeço à CBS, em particular ao professor Lourenço Dias também, e estas palavras iniciais de todos vós, por este honroso convite, para poder estar aqui, contribuir. Novamente, insisto, um momento de partilha, um convite que surgiu de uma partilha, não é? Que surgiu na sequência de algumas conversas muito ricas que fomos tendo com o professor Lourenço Dias e de partilhas que me fez chegar. E julgo que temos muito mais, porque julgo que é evidente a sinergia, na vontade de aprender, de partilhar, e eu gosto pela tecnologia, não é? Que nos une aqui, e aquilo que ela pode trazer de bem para as pessoas. Acho que foi aqui elencado muito bem esta questão da tecnologia para as pessoas e em benefício das pessoas, e é muito esse o percurso que eu tenho procurado, e é um pouco por aí que também queria partilhar. Permitam-me aqui a ousadia de escolher esta imagem de Maputo, não é? É uma cidade que eu não conheço ainda, infelizmente, nem mesmo Moçambique, não tive esse privilégio,
mas que imagino vibrante, que imagino cheio de vida, potencial enorme, isso é indiscutível. E não posso deixar de pensar no poder que a tecnologia tem para conectar, para capacitar, para transformar realidades, para aproximar, portanto não apenas concentradas nos grandes centros urbanos, que é o que esta imagem se calhar puxa um bocadinho, mas de toda a vida para lá destes, que é uma preocupação que existe. Seguramente, não só em Moçambique, mas em todos os países. Eu, apesar de estar aqui residente em Portugal continental, e Portugal é um país pequenino, não é? Comparado com muitos outros e com Moçambique. Agora, eu tenho nascido no Canadá e já falo um bocadinho do meu percurso, mas também aqui, apesar de tão pequeno, se nota imenso aquilo que é a diferença entre o acesso à informação das regiões do interior, e eu cresci nessa realidade, que é viver no interior de Portugal e fora das grandes metrópoles, das grandes cidades, e o que é que isso significa de diferença de acesso à informação. Portanto, também consigo testemunhar aquilo que é a evolução que estas tecnologias podem trazer nesta aproximação destas realidades. Por isso, eu hoje queria-vos falar de inteligência artificial, mas não da inteligência artificial distante, não é? Não da inteligência artificial abstrata, ou apenas para grandes empresas. Eu gostava de falar da inteligência artificial com propósito. Eu gosto de usar muito esta expressão da inteligência artificial com propósito, da tecnologia com propósito, daquela que serve as pessoas, que serve as instituições, que serve as comunidades. Muito aquilo que foi aqui referido e que o Sr. Embaixador também elencou nas suas palavras. Portanto, se ele referiu que não estava preparado para vir para aqui, eu acho que criou uma base excelente para esta conversa de hoje. E mais do que ou de inteligência artificial, há aqui um pouco o conceito mais prático, porque o meu objetivo é dar-vos também um pouco de testemunho prático, não é? De coisas que estão a acontecer e como. E daí eu usar um bocadinho a expressão de agentes inteligentes, não apenas no conceito abstrato da inteligência artificial, mas de agentes inteligentes, de como é que estes podem ajudar a tornar o acesso ao conhecimento, à educação, o acesso aos serviços essenciais de forma mais fácil, não é? mais inclusivo, mais humano, atendendo a questões éticas que foram aqui faladas, atendendo a questões de veracidade da informação. Esse é um aspecto fundamental quando nós utilizamos estas tecnologias, em termos de certeza que a informação a que estamos a aceder ou que nos é disponibilizada é efetivamente autêntica, não é? E não caímos naquele problema de informação que eventualmente está a ser manipulada. E também, neste contexto, embora não seja tanto esse o objetivo, mas acaba por estar aqui ligado a apresentar-vos um pouco aquilo que é a Druid, que é a plataforma, a empresa para a qual eu trabalho. E durante esta conversa vou não tanto falar da Druid propriamente dita, mas um pouco daquilo que estamos a fazer e daquilo em que genuinamente acreditamos. E é muito a base do crescimento e da equipa com que trabalho, que é que a inteligência artificial deve funcionar, que deve ser prática, que deve ser acessível e que deve criar impacto real. Mas começo um bocadinho por me apresentar e falar aqui um pouco de como é que porque é que aqui estou, não é? Enquadrar um pouco melhor quem sou, o que é que me traz aqui, qual é o propósito desta conversa. Portanto, o meu nome é Dani Moraes, como está aqui já anunciado. Tenho este privilégio de integrar a equipa global de parceiros da Druid. O professor Lourenço falou aqui nesta presença global e realmente eu trabalho com parceiros em muitas geografias diferentes, desde Portugal naturalmente, desde Brasil, desde outros países da América Latina também, Canadá, outros países europeus, até a Austrália. Portanto há um bocadinho de parceiros por todo lado com quem tenho o privilégio de lidar, realidades diferentes, mas objetivos muito semelhantes, no fundo, apesar dos países serem muito diferentes e muitas culturas diferentes, mas há aqui há aqui muitos aspectos que coincidem, o que acaba por ser interessante nesta experiência. E a Druid, o que é que ela é? É uma automação, é uma plataforma de inteligência artificial conversacional, e eu depois também já vou explicando um bocadinho melhor porque de utilizar esta expressão do conversacional. Agentes inteligentes, e temos esta presença em múltiplas geografias. Eu venho da área de engenharia informática, portanto é a minha formação de base. Ao longo
do tempo em que eu fui trabalhando mais próximo deste tipo de tecnologias, fui também adquirindo alguma formação mais específica, formação executiva, no caso mais específico de inteligência artificial, pela Saïd Business School da Universidade de Oxford. E este é um aspecto que para todos vós, eu acho que o professor Lourenço Dias insiste nisto muito, não é? Portanto, a aprendizagem é contínua. E aqui não deixa de ser diferente, e particularmente quando estamos ligados com estas tecnologias, portanto, tem que ser quase constante nós procurarmos acompanhar aquilo que é não só o que fazemos do ponto de vista de empresa, mas também no contexto do ensino e universitário, nós acompanharmos estas formações, estas aprendizagens para podermos também partilhar. O meu foco, ou aquilo que tem sido as principais prioridades daquilo que eu faço, é muito, no fundo, de contribuir para criar ecossistemas de inovação com impacto, vamos chamar um bocadinho assim, ajudar as organizações a compreender, a aplicar a inteligência artificial de forma prática, de forma responsável, às vezes um pouco pedagógica. Como é que isto é feito na prática? Bom, eu atuo sobretudo e cada vez, agora um pouco menos, não é? Porque também tem havido muita evolução daquilo que é o conhecimento das pessoas de forma geral, mas atuo muito numa fase inicial sobre o esclarecimento naquilo que é o apoio à adoção da tecnologia. Muitas vezes até colocando alguma calma, sem pressa, não é? Porque o objetivo é que ela tenha propósito, vamos insistir um pouco nisto. Colaborar com alguns parceiros, algumas empresas tecnológicas que utilizam a nossa plataforma para desenvolver agentes virtuais, e com isto também participar em eventos, webinars, formações, iniciativas de partilhas de conhecimento, conversas, enfim, como esta também, que é aquilo que eu acredito que é a transformação. Aquilo que eu acredito é que a transformação só acontece quando a tecnologia é acompanhada de entendimento. E por isso tenho procurado sempre unir prática, visão estratégica e uma forte componente pedagógica, sempre que ela é necessário. Em tudo que procuro fazer, em todas as conversas que procuro ter, e ouvindo muito, não é? Ouvindo muito aquilo que são realidades e os desafios das empresas e das diferentes organizações, quando elas chegam até nós também, a propor-nos ou a colocar-nos esses desafios e a perguntar-nos ou a questionar-nos como é que nós podemos usar a tecnologia para ajudar a resolver esses desafios. No caso das empresas, muito no sentido de as manter competitivas, de as manter, ou de assegurar que continuam a aceder às tecnologias mais atuais, que fazem melhor uso de informação. Portanto, tudo isso acabam por ser objetivos comuns das diferentes organizações. Como objetivo para esta sessão, eu diria que é descomplicar um bocadinho aquilo que é a inteligência artificial, mostrar como pode ser aplicada de forma prática. Eu tenho para vos mostrar não mais do que 10 slides, não quero exagerar, um vídeo que tem 4 minutos em inglês, e peço desculpa por isso, mas era importante, mas tenho um outro em português também, com um exemplo real de utilização da tecnologia. E não mais do que isso, e o resto da conversa, porque também queria manter isto um pouco animado. Em qualquer momento que queiram colocar uma questão, estejam à vontade, não considerem isto um monólogo, mas uma conversa. Portanto, se em qualquer momento quiserem colocar uma questão, nós podemos deixar para o final, para esclarecer, mas podem-nos colocar em qualquer fase para nós mantermos esta conversa. Por isso, este não é um momento só de partilha da minha parte, é também uma oportunidade para eu aprender convosco, não é? Para eu ouvir aquilo que são as vossas perguntas, os vossos comentários, as vossas perspectivas, como já começamos aqui a ouvir também. Então, bom, vamos fazer. Também ainda vou fazer outra coisa, se correr bem, que é também fazer aqui uma chamada telefónica em tempo real para um agente virtual, só para fazer aqui um pouco de desafio também para vocês. E tentar colocar-vos aqui em alguma participação. Por isso vamos começar por olhar para aquilo que é o momento em que estamos a viver. Podemos dizer que estamos numa nova era da IA,
que está a mudar o mundo. Podemos estar a exagerar um bocadinho com esta ideia de estar a mudar o mundo, mas esta mudança com mais ou menos exigência em diferentes locais, em diferentes países, regiões, também levanta novas exigências, novas oportunidades, é certo, mas exigências, conceitos de ética que foram aqui falados logo no início pelo Sr. Embaixador, que acho extremamente importantes. Isto também nos leva à necessidade de tomadas de decisões importantes. Avançando aqui só para este slide, ok. Eu diria que estamos sem dúvida a viver uma nova era de inteligência artificial, porque, e no meu caso, acompanhando já tecnologias de automação com que trabalho já há mais de 10 anos talvez, embora estivesse sempre ligado à tecnologia, mas quando começaram estes conceitos de automação a surgir e depois de forma mais evidente com a automação generativa, que há 2, 3 anos que surgiu com mais eficácia. Portanto, eu diria que durante muitos anos a IA foi algo mais distante, mais reservada a contextos muito específicos, não era tão democratizada, não é? Muito orientada, utilizada em ambientes laboratórios, ou grandes empresas, ou cenários futuristas, se quisermos. Hoje essa realidade mudou profundamente. A IA está cada vez mais presente no nosso dia a dia, está integrada nos serviços que usamos, por vezes sem nós próprios sabermos, na educação, no setor social, nas organizações. E eu ontem acompanhei, por exemplo, aqui algumas conversas por causa de um grupo de professores universitários em Portugal, não sei se tiveram conhecimento disso, que criaram um manifesto em que pretendiam condicionar ou proibir a utilização de IA nas faculdades e nos trabalhos, que estava a ser um desafio. É difícil concordar com esta abordagem, não é? Eu percebo que há desafios novos, não é? Mas a realidade é que tem que haver uma adaptação, porque proibir ou tentar condicionar, utilizar algo que está aqui presente é um caminho que me parece inviável. A questão aqui, obviamente que há desafios, não é? Temos que aprender a explorá-los, e do ponto de vista de quem tem que trabalhar agora com estudantes que têm acesso às ferramentas, eu diria que condicionar o seu uso não será o caminho, será melhor aprender como os utilizar bem. Claro que isso exige aqui, se calhar, mudanças, não é? Mudanças do ponto de vista de como é que as avaliações são feitas, como é que o ensino é feito. E eu dou um pouco o exemplo de uma das primeiras especializações que fiz há 2 anos atrás, destas executivas da Universidade de Oxford, e eu acabei por ficar surpreendido, porque a primeira coisa que eles disseram foi ferramentas de automação generativa de IA é para utilizar. Portanto, não o contrário. Agora, obviamente que eles tinham métodos muito próprios de avaliar se aquilo que eu fiz era efetivamente meu, e em que contexto é que eu tinha utilizado IA. Portanto, como é que isso se fazia? Fazia-se com conversas em tempo real, para provar que aquilo que eu falava em ambiente real era realmente aquilo que eu tinha escrito. Portanto, eu tinha que dominar o conceito. E isso era a avaliação que eles queriam fazer. A partir daí, a utilização das ferramentas era isso mesmo, era uma ferramenta que estava ali para apoiar, para acelerar, para me permitir ter acesso à informação, a organizá-la, e esse incentivo acho que foi interessante e ajudou em muitos aspectos. Por isso, resumindo aqui um bocadinho, eu diria que vivemos este momento de viragem que é importante, não é? Passamos da fase, e é um pouco aquilo que eu quero ilustrar com este esquema, não é? Passamos da fase da curiosidade, não é? da experimentação, para uma fase de aplicação prática, prática e operacional, onde a IA começa de facto a resolver problemas concretos e a criar valor real. E esta transformação que traz também estes novos desafios, não é? Que nos obriga a pensar com mais cuidado sobre como usamos estas tecnologias. O exemplo que eu falei do ensino universitário, desta ação e desta discussão que está a surgir, com que propósito é que as utilizamos, com que critérios de segurança e com que impacto nas pessoas e nas comunidades. Isto parecem tudo conceitos que vão um bocadinho fora daquilo que é a tecnologia, mas de outro modo ela não tem propósito. Este equilíbrio, eu diria que este equilíbrio entre a inovação, entre a responsabilidade, é o que vai marcar o futuro, é o que está a marcar o presente e é o que vai marcar o futuro. E nesse aspecto todos nós temos um papel crucial, diria, tanto aqueles que
do lado em que eu estou, que temos estas ferramentas, que desenvolvemos soluções tecnológicas, como do lado de quem as utiliza, como do lado de quem as promove, como do lado de quem ajuda para as tornar mais democráticas, mais acessíveis, e é um bocadinho sobre isto tudo que eu vou continuar a falar. E tentando começar, eu tive o privilégio de assistir aqui a uma outra aula, só assisti um bocadinho, e sei que foram explicados alguns conceitos que estão associados à inteligência artificial, portanto não me interessa tanto debater esse tema, mas diria que, ou partilhar sobre isso, quando nós olhamos hoje para o mercado, há imensa confusão, há imenso ruído. Parece que tudo hoje são agentes de inteligência artificial, são chatbots, são os copilots, são os assistentes, são plugins, e por vezes tudo recebe o mesmo rótulo. E é aí que surgem os tais problemas de entender se aquilo que estamos a utilizar é fiável, se nos permite acesso à informação de forma eficaz. E o problema é que parecer inteligente não é o mesmo que ser útil. Ou seja, muitos sistemas soam bem, respondem com confiança, estruturam frases. Isso acontece muito, por exemplo, com soluções como o ChatGPT. Diria que quase funcionam bem como consultores experientes, mas na realidade limitam-se a reproduzir padrões. E isto pode ser crítico, porque quando falamos de educação, quando falamos de inclusão, de serviços sociais, não precisamos apenas de respostas bonitas, nós precisamos de soluções que compreendam o contexto, que tenham memória e que consigam agir e gerar impacto real em função desses contextos, em função dessa memória, em função das conversações, no fundo, que já existem anteriores. Isso faz toda a diferença, e é aquilo que é importante, ou que eu gostaria de realçar como uma distinção muito clara. E esta distinção eu achei que era interessante partilhar convosco. Este é um aspecto que eu notei muito ao longo de 2024, 2025, já menos. Como disse há pouco, começa a haver um entendimento um bocadinho mais claro do que é uma coisa e o que é outra, mas em todo o caso, permitam-me dar aqui um bocadinho este resumo do de como é que muitas vezes as confusões acontecem. Em primeiro lugar, não será novidade para vocês o que é um modelo de linguagem, o que é um LLM, que essencialmente é bom para gerar texto coerente, é bom para responder a perguntas, é bom para simular raciocínio, mas chama a atenção para um aspecto: a coerência não é o mesmo que inteligência operacional. Um modelo de linguagem não tem memória persistente, ou seja, não compreende contexto ao longo do tempo, não planeia e sobretudo, não age por si próprio, limita-se a responder. Um agente inteligente, o tal conceito que eu referi no início, que eu gostava de introduzir aqui, é algo diferente. Claro que estamos a arriscar aqui um bocadinho quando falamos de inteligente, mas vamos entender aqui estes subcomponentes associados a este termo. E na realidade, um agente inteligente pode utilizar um modelo de linguagem, pode utilizar muitos diferentes, e vai muito além da utilização do modelo, ou seja, vai manter um contexto, vai tomar decisões, tem capacidade de executar ações, de interagir com sistemas reais, e eu vou mostrar isso daqui a pouco. Seja com plataformas académicas, no contexto em que estamos aqui, seja calendários, seja bases de dados, seja por via de diferentes canais, como o WhatsApp, falamos aqui no WhatsApp, seja por Teams, seja por e-mail, em diferentes idiomas, em diferentes variantes de diferentes idiomas também, não é? Porque já vemos aqui muitas vezes a necessidade e há dias nós tivemos a criar um agente virtual em português, e quando a equipa que estava na parte de desenvolvimento me pediu para eu ouvir diferentes vozes de portugueses, achei interessante que havia esta lista classificada. Havia o português europeu, o português Brasil, português galego, português crioulo, português... Havia umas 7 ou 8 variantes de português que ali estavam, e todas essas influenciavam a voz, ou seja,
a forma como eu falo deste português aqui mais de Portugal, ou como falo um português do Brasil, há muitas diferenças, e hoje conseguem-se criar agentes virtuais que têm essa capacidade também de dialogar com diferentes variantes de diferentes línguas. Isso não acontece só com o português, acontece com o espanhol e acontece com outros, o que é bastante interessante ver até que ponto, a nível de voz, as coisas já evoluíram. Portanto, resumindo aqui um bocadinho, modelos de linguagem, e esta é a parte que eu acho que é importante deixar clara: modelos de linguagem são ótimos e produzem respostas. Agentes inteligentes ou agentes virtuais produzem resultados. Esta distinção é crítica quando falamos de educação, quando falamos de inclusão, quando falamos também de contexto empresarial, claro, e de serviços que precisam de funcionar no mundo real, com a informação real, com a informação correta. Isto não é apenas uma opinião minha, ou seja, e é por isso que vos trago aqui este esquema da Gartner. Portanto, a Gartner faz estes estudos sobre as tecnologias e sobre o que é que elas representam, acabam por ser uma referência em muitas situações. E segundo a Gartner, existem diferentes níveis de maturidade nos agentes de inteligência artificial. E a verdade é que poucos chegam ao nível realmente autónomo, realmente autonómico, este último em que aqui estamos. Mas nós já estamos aqui, em muitos aspectos. Há muitos sistemas que ficam nas camadas de assistente conversacional, ou agentes baseados em modelos de linguagem, que comecei a falar há pouco, que soam bem, que respondem bem, mas que não atuam de forma autónoma nem integrada. Quando falamos da Agentic AI, e esta é uma expressão que surgiu muito durante o ano 2025, a Agentic AI acaba por ser quase uma framework que permite ligar sistemas, ligar diferentes canais de conversação. Falamos deste nível mais avançado, ou seja, agentes que têm capacidade de aprender com as interações, que têm capacidade inclusive de planear, de executar dentro do contexto e não apenas de forma rígida e de forma de regras previamente definidas. Portanto, em função daquilo que está a acontecer ao longo da conversa, quase como nos acontece a nós, há a capacidade do agente tomar ações diferenciadas. É muito aqui que nós estamos também. E eu gostava, se me permitem, de mostrar aqui um pequeno exemplo. Eu espero que isto seja possível ouvir. Eu vou ligar aqui por um agente virtual e convidar-vos aqui um bocadinho à participação. Eu vou fazer aqui uma conversa muito simples. E depois gostava de ter, se for possível, a vossa participação dentro daquilo que aqui fui falando. O que é que acham que este agente, que tipo de agente é este com que eu vou falar? Vamos ver se conseguem ver, porque eu vou fazer mesmo a chamada em tempo real. Ora, só um segundo. Se entretanto alguém tiver alguma questão, por favor, interrompam. Ok. Eu vou colocar aqui em alta voz. Digam, por favor, se conseguem ouvir. Bom dia. Obrigado por ligar para a BTV Portugal. Em que posso ajudar? Olá, bom dia. Olha, eu queria saber qual é o prazo de entrega das encomendas na DPD. Normalmente, as entregas em Portugal continental são feitas no dia útil seguinte, dependendo do serviço e da localidade. Se quiser saber o estado de uma encomenda específica, posso verificar para si. Tem o número AWB, por favor? Não tenho. Eu gostava de saber, mas não tenho o número AWB. Não existe outra alternativa? Tem o número AWB, não consigo verificar o estado de uma encomenda específica. Mas, de forma geral, as entregas de DPD em Portugal continental costumam ser feitas no dia útil seguinte, dependendo do serviço e da zona. Se precisar... Ok. Vou só interromper aqui um pouco. Eu questiono se foi audível. Não sei se conseguiram ouvir a conversa. Sim. Muito bem. Ok. Muito bem. Então, dentro desta pequena conversa, deste agente virtual que tem esta voz, e um aspecto importante: se eu falasse para ele em inglês, em espanhol, ele iria me responder no mesmo idioma. Portanto, nós hoje não temos que escolher qual é o idioma como queremos falar, como acontece muitas vezes, em que ligamos para qualquer lado e temos aquela opção: olha, se quer falar em inglês, carrega 1, se quer em espanhol, carrega 2. Hoje isso não acontece. Nós, quando começamos a interagir, o agente interpreta a língua em que estamos a falar e responde no mesmo idioma.
Mas eu colocava aqui um desafio, não é? Em função deste esquema que eu estou aqui a mostrar, alguém quer arriscar aqui um bocadinho a opinião sobre o que percepção é que ficou, que tipo de agente é este com que eu conversei agora? Não tenho receio de participar, não é? Ok, então eu continuo. Este agente, numa primeira fase, responde-me a perguntas básicas. Se eu pergunto, por exemplo, prazo de entrega, aquilo que este agente é não é mais do que um modelo de linguagem simples, porque tem uma base de informação e responde em função dessas perguntas. No momento em que eu quero saber o estado de uma encomenda, em que ele me pede um número AWB, ou seja, um número de encomenda, significa que a partir desse momento ele já consegue tomar ações. Se eu lhe fornecer esse número, ele consegue ir ao sistema interno e pesquisar o que é que se passa com a minha encomenda e reportar. A partir desse momento, já é um agente avançado que já tem capacidade de me dar uma resposta, porque já integra com informação ou com o sistema interno. Se para lá disto eu quisesse fazer algo diferente, por exemplo, e isto já acontece em agentes que implementamos, em que eu lhe digo assim: olha, eu agora tenho um problema, quero mudar a morada de entrega, quero que seja outra diferente. O agente virtual já tem esta capacidade de ação e vai-me perguntar: ok, então diz-me qual é a morada e eu vou atualizar dentro do sistema para que haja essa alteração. Quando chegamos a este ponto, já temos aqui uma capacidade mais próxima de autónomo e capacidade de ação do agente para lá daquilo que é a conversação. É um bocadinho isto que eu queria sintetizar nesta demonstração com que, com que, com o que falei no início, com o que falei naquela distinção entre os modelos de linguagem e aquilo que são aquilo que são agentes autonómicos, agentes autónomos. Ok, então, Doutor, força. doutor, este assistente em causa seria uma espécie de um chatbot? Sim, podemos dizer que sim, na perspectiva do canal que é utilizado, que é de voz. A diferença é que aquilo que é um chatbot, aliás, nós vemos isso como nesta parte inicial, ok? Um chatbot conversacional que tem ali capacidades mínimas, porque os chatbots, quando eles surgiram e foram extremamente úteis quando assim aconteceu, não eram agentes conversacionais, ou seja, um chatbot tipicamente é desenvolvido de uma forma muito rígida, é uma estrutura quase em árvore. Eu faço a pergunta certa, tenho a resposta, não faço, ele já não tem capacidade de entender. Não é um agente conversacional. Portanto, os chatbots, aquele conceito que nós tínhamos dos chatbots, que já existem há vários anos, hoje é algo completamente obsoleto nesse contexto. Nós podemos continuar a chamar o chatbot, que na realidade mas podemos chamar o chatbot conversacional, porque tem esta capacidade. O que é que está por trás? É a tal evolução associada à inteligência artificial. Neste caso, estamos a falar de um subcomponente que é o NLP, Natural Language, o NLU, Natural Language Understanding, que é a capacidade de entender aquilo que está a ser falado e tomar ações na sequência disso, portanto, e não simplesmente seguir um conjunto de regras. Portanto, podemos chamar um chatbot mais inteligente, não é? Portanto, não rígido em relação àquilo que era o conceito de chatbot antigo, não é? Porque não só há esta capacidade de resposta, de entendimento, mas também de ir procurar a informação certa. Porque naquele exemplo do telefonema, se eu faço uma pergunta sobre prazos de entrega, para ele me dar aquela resposta, há de ter essas instruções num documento, numa base de dados, seja o que for. Para ele me dar resposta sobre a minha encomenda, já há de ter que integrar com um determinado sistema onde vai estar esse número de encomenda para ele poder retirar essa informação. Portanto, já vai buscar fontes de informação distintas e a forma como vai fazer vai depender daquilo que eu lhe estou a perguntar. Portanto, vai atuar nesse contexto. Não sei se a resposta foi clara. Foi clara, muito obrigado pelo esclarecimento. Ok, obrigado eu. Mais alguma questão ou poderei continuar? Ok, então eu vou continuar e esta é a parte em que eu vou mostrar um pequeno vídeo. Este em inglês são cerca de 4 minutos, se não estou em erro. Isto já está um pouco associado, embora eu não vá aqui entrar em detalhes sobre o que é a Druid, o que é a empresa em si,
mas nós temos desenvolvido muitos agentes em contexto universitário, de apoio diferente, em diferentes níveis. De apoio ao estudante que já é estudante e outro de apoio ao estudante que está a ingressar na universidade. Este é um vídeo um pouco mais genérico, mais institucional, que mostra aquilo que fazemos. Vão surgir aqui 2, 3 exemplos reais de interação com o trabalho que temos feito em 3 universidades diferentes nos Estados Unidos, neste caso, que é aquelas em que já temos as soluções completamente implementadas já há bastante tempo. Mas só para vos dar aqui um pouquinho a ideia, eu vou partilhar isto e depois continuamos. Druid is an agentic platform for AI agents. Druid is an agentic platform for AI agents. Digam, por favor, se o som se conseguiam ouvir. Estamos a ouvir. Conseguimos ouvir. Ok. Está audível. Ok. Purpose-built for higher education. It's not a chatbot tool. It's a powerful environment where AI agents perform real actions, automate complex workflows, and connect intelligently with systems like SIS, LMS, financial aid platforms, and more. These agents don't just respond. They guide, trigger, and complete tasks like course enrollment, transcript generation, or financial aid steps. They're multimodal, secure, and context-aware, designed to function across voice, text, mobile, and enterprise portals 24/7. Universities are stretched thin. Staff are overloaded and budgets are tight. Students expect instant digital-first support. Druid's AI agents directly solve these pressure points. Here's what they unlock: time saved for staff by automating admissions, advising, and IT processes. Higher student satisfaction with real-time accurate support. Operational efficiency across HR finance facilities. FERPA-compliant automation, so data stays protected. Enrollment and retention gains by nurturing prospects and supporting students end-to-end. These agents work around the clock, across channels, and they do things, not just talk. For prospective students, the journey into higher education begins with. Este é um exemplo de um agente virtual que nós temos implementado numa universidade. Neste caso, ele está disponível neste ambiente de chat, mas podia estar por e-mail, podia estar por WhatsApp, podia estar por Teams, e este é apenas um exemplo de um agente que está disponível no site da universidade. E aqui existem diferentes níveis também, não é? Porque o agente pode estar disponível para acesso a toda a comunidade. Podem ser informações genéricas sobre a universidade, sobre os cursos, mas também está disponível para aquilo que já são alunos que têm que se autenticar e querem acesso àquilo que é a sua informação específica. Isso também pode partir destes canais com métodos de autenticação, que pode ser por validação de e-mail, passwords, como seja. E tanto se aplica, novamente, neste ambiente de chat como qualquer outro canal. Aqui é o exemplo que nós temos implementado nesta universidade. Exploration and discovery. Druid AI agents act as virtual guides, simplifying the often overwhelming admissions process. Imagine a prospective student, Sarah, interested in applying to the university. She interacts with the university's AI agent through the university website. Druid agent answers her questions about various programs, admission requirements, and application deadlines. The agent even helps her tailor her program search based on her interests and career aspirations. Queria só interromper aqui para um aspecto que foi importante e que ajuda também a entender este contexto dos agentes virtuais, que é, e isto também ajuda àquela pergunta que fizeram aqui há pouco sobre o chatbot. E tanto se aplica a nível de ensino como se aplica em outras áreas, mas se eu for um candidato a estudante, um aluno que estou à procura de algo, mas sem ter ainda muito a certeza daquilo que quero, há a capacidade do agente virtual me guiar, que era um pouco isso que este avatar estava a dizer. Ou seja, eu posso dizer, olha, eu quero tirar uma especialização na área de inteligência artificial, mas nem sei muito bem o que. E aqui podem ser criadas interações ou conversas. O agente virtual pode perguntar, ok, mas procuras é algo mais para ti pessoalmente? É algo mais que queres aplicar em contexto empresarial? Em função dessas conversas, há esta capacidade de guiar para aquilo que possam ser as soluções e no final, olha, faça aos teus interesses, se calhar o que eu sugiro é que escolhas este curso ou escolhas este. Por exemplo, é esse o contexto de guia que por vezes que estes agentes têm capacidade de fazer também.
Druid's ability to provide instant, personalized support through live chat, voice interactions, or even SMS and WhatsApp makes the initial engagement smooth and informative. This leads to increased application rates, a better candidate experience, and a reduced workload for the admissions staff. GDruid's multilingual capabilities and accessibility features ensure that all students, regardless of their background or needs, receive the support they need to thrive. How Druid helps. Once enrolled, students like Sarah need ongoing support throughout their academic journey. Druid AI agents become their 24/7 academic companions. Sarah can ask the AI agent about her course schedule, get personalized academic advising and financial assistance like booking a claim expense. The Druid agent guides her through the process, asking for the right information and documents in order to complete the task. For IT support, the agent provides instant help with password resets or network issues. Druid's solution comes with these state-of-the-art security certifications and compliance, end-to-end encryption protocols, and has the latest data governance capabilities. Druid platform integrates natively with RPA tools and enterprise database connectors. This leads to time saved for staff by automating admissions, advising, IT processes, and higher student satisfaction with real-time accurate support. Operational efficiency across HR, finance, facilities, FERPA compliant automation, so data stays protected, enrollment and retention gains by nurturing prospects and supporting students end-to-end. These agents work around the clock, across channels, and they do things, not just talk. Our results speak volumes. Georgia Southern University deployed Gus, a branded AI agent integrated with Banner, Slate, and PeopleSoft. Went live in just 45 days. Exchanged over 300,000 SMS interactions in 60 days. Projected $2 million savings from improved enrollment. Moreover, University System of Georgia rolled out Druid across 26 institutions. Customized branding and deployment for each school. Use Druid agents for HR, finance, and student support. These aren't pilots. They're system-wide transformations. Druid is an agentic platform for AI agents designed for the needs of higher education. Our agents automate real tasks. Advising, admissions, IT, HR, so staff can focus on people, not process. Students get the personalized 24/7 support they expect. Institutions gain the efficiency, insights, and reputation they need to thrive. Results? Over $2 million in savings. Faster application completions. Fewer help desk tickets. Improved student satisfaction. Higher retention rates. Ok. Peço novamente desculpa por esta parte ser em inglês, mas o objetivo era dar-vos aqui um pouco mais de contexto de coisas que estão realmente a acontecer, e estas são 3 universidades em que estas soluções estão implementadas pela nossa equipa que se encontra nos Estados Unidos. Portanto, estamos a falar já de muitos estudantes a interagirem com estes temas, com estas soluções. E até aqui fomos falando de conceitos, não é? De maturidade tecnológica e do que distingue o agente inteligente de um simples interface conversacional. E a questão natural que se coloca é como é que tudo isto se traduz na prática, não é? Portanto, foi um bocadinho esta a ideia. Portanto, não em teoria, não em pilotos isolados, mas em contextos reais, com estudantes reais, com instituições reais e desafios muito concretos. É claro que aqui também tínhamos este nosso avatar, não é? Que também vai havendo algum desenvolvimento nesta área, em ter aqui este ambiente de interação, como se fosse alguém que está ali a falar. Não é muito comum, mas também vai surgindo em algumas solicitações. Por isso eu diria que no ensino superior estes desafios são bem conhecidos, resumindo um pouco daquilo que vimos aqui, que é o acesso à informação, o apoio ao estudante fora do horário letivo, a ligação entre serviços, docentes, alunos, a inclusão de quem nem sempre consegue estar presente fisicamente. E se pensarmos em países como Moçambique, e na verdade, mesmo estas realidades que nós vemos aqui destas universidades têm desafios que não são assim tão diferentes,
Portanto, eu diria que em boa parte do mundo eu diria que é um ponto de contacto comum entre todas as instituições e as pessoas, que é o smartphone. E dentro do smartphone há um canal que todos usamos diariamente, que é o WhatsApp. Portanto, quando nós temos esta facilidade de utilizar algo que já é bastante comum, então estamos realmente a criar aqui um facilitador de acesso à informação e de interação com ela. Eu queria vos mostrar só um outro exemplo. Acho que vou ter que só interromper aqui esta partilha e mudar. Ok, já tenho aqui outra partilha e este é um caso tem algumas semelhanças com aquilo que eu mostrei, mas aqui vamos mostrar, eu não coloquei isto em live no WhatsApp para facilitar aqui um bocadinho a vida, mas na realidade isto é um agente virtual a interagir pelo WhatsApp com este aspecto que é importante. São dois cenários diferentes, aquilo que é um aluno já existente, que está à procura de informação, outro que é ainda um candidato, que está à procura de saber o que tem que fazer, que documentação é que precisa. Isto tudo está acessível por WhatsApp. O que é muito importante referir e associado àquilo que eu fui falando ao longo destes minutos, que é a informação que é aqui disponibilizada é a informação que a instituição quer que seja disponibilizada e não outra, de forma genérica. Ou seja, se eu pergunto que documentos é que eu preciso para frequentar uma formação, uma pós-graduação, o que seja, a resposta que eu vou ter não é uma resposta nunca inventada, é a resposta que vem daquilo que a organização instruiu o agente virtual para fazer. Este é um aspecto fundamental associado àquilo que é a garantia da qualidade da informação que é disponibilizada. Vamos só passar aqui um bocadinho este exemplo de interação com agente de apoio ao estudante. Portanto, aqui vamos ver um estudante que, num contexto normal, fazia algo como: olha, não consegui assistir à aula, existe a gravação disponível. Para que essa informação possa ser prestada, tem que haver aqui a capacidade, ok, de saber quem é o aluno, qual é a aula que ele quer, então vai buscar aquilo que é o link associado. Aqui pode ser mais proativo, dizer: olha, para além do vídeo, também queres que envie os slides, no caso de existir mais alguma informação para além do que essa. Mas pode continuar, não é? Portanto, há prazos de entrega de trabalhos, mais questões que podem ser colocadas aqui para o aluno que não conseguiu estar presente na aula. E mais este outro aspecto, não é? Colocar aqui aviso, ser proativo. Neste caso, olha, vais receber aqui uma notificação quando chegar o prazo. Há um conjunto de ações por trás que estão a acontecer que enriquecem esta conversa e esta experiência entre o agente virtual e o aluno. Este outro exemplo já é no caso de alguém que está a procurar uma candidatura, que está a fazer uma admissão. As perguntas vão ser um pouco diferentes e as fontes de informação terão que ser também diferentes. Aqui o exemplo é alguém que se quer candidatar a uma licenciatura. Quais são os documentos que são necessários preencher? Quais são os prazos? E para além de dizer isso, fornecer também os documentos. No caso de existir um ambiente de candidatura, neste caso seria o cenário, portanto é encaminhado para lá, ou então o próprio agente pode receber a documentação e tratar do processo de candidatura diretamente através desta conversação, sem ter que ir a nenhuma página web. Este era outro exemplo que eu tinha para partilhar convosco. Vou só voltar aqui novamente para a nossa apresentação.
Portanto, quando falamos aqui de futuro da aprendizagem, isto quando se usou o futuro, eu tenho sempre um bocado de receio, não é? Porque isto em 6 meses as coisas podem mudar muito quando falamos de inteligência artificial e destas ferramentas, mas eu diria que na minha perspectiva é importante clarificar algumas coisas, que é, não estou aqui à procura de definir modelos educativos, nem de dizer como a educação deve ser. Aqui o professor Lourenço Dias é seguramente mais autoridade para aprofundar este tema. O que partilho convosco resulta sobretudo daquilo que é a minha experiência prática, não é? Daquilo que é o contacto com diferentes organizações, com instituições, com contextos, de conversas que tenho tido com educadores, com parceiros, com estudantes. E aquilo que tenho observado é que a inteligência artificial pode abrir espaço para experiências de aprendizagem mais personalizadas, mais acessíveis, próximas das pessoas, quando é usada com critério e quando é usada com propósito. Aliás, tenho essa experiência aqui um pouco em minha casa, e muitas vezes essas conversas surgem porque a minha esposa é professora da escola primária e está muitas vezes a colocar, ou traz muitas vezes desafios, não é, da sala de aula, porque tem alunos com ritmos de aprendizagem diferentes, alguns com dificuldades específicas, e ela muitas vezes luta com a forma mais eficaz de ajudar os estudantes, que é numa fase ainda muito inicial das suas vidas, que é a escola primária e os primeiros anos de vida. Portanto, mesmo assim, às vezes temos conversas enriquecedoras sobre isso também. Portanto, não se trata de substituir professores, não se trata de tutor, de substituir instrutores ou estruturas académicas. Pelo contrário, a tecnologia com propósito, tem como objetivo, novamente, na minha perspectiva, na minha experiência, ampliar capacidades, apoiar o acesso ao conhecimento, ajudar estudantes a encontrar respostas, a orientar apoio, especialmente fora daquilo que é o tempo e o espaço tradicionais de participação em ambientes de aula. Então, neste contexto, eu vejo o estudante cada vez mais como protagonista daquilo que é o seu percurso, e que é apoiado por ferramentas que facilitam, e estas são ferramentas de IA. O IA são ferramentas que orientam, que complementam, mas que nunca substituem aquilo que é a dimensão humana da educação. Mas esta é apenas uma reflexão aberta, e é por isso que considero tão importante também ouvir as vossas perspectivas e as vossas próprias experiências. Como último slide, deixar aqui só uma pequena reflexão, um pequeno desafio, se quisermos, que é este, não é? E se cada estudante tivesse o seu assistente inteligente, não para substituir ninguém, não para substituir professores, tutores ou raça humana, mas para apoiar, para orientar, para ajudar a encontrar informação, para esclarecer dúvidas, para facilitar o acesso, especialmente se estivermos em áreas mais remotas, onde o acesso à tecnologia ou até da própria infraestrutura não permite ter um acesso tão eficaz, mas que se calhar o canal do WhatsApp dá, não é? E já permite melhorar ou minimizar ali um bocadinho. Por isso, eu diria que na minha experiência o verdadeiro valor da inteligência artificial não está apenas na tecnologia em si, mas na forma como a usamos. Voltando àquilo que é a base desta minha intervenção, a utilização com propósito. Quando assim quando é aplicada com propósito, com responsabilidade e contexto, a IA pode tornar a educação mais acessível, pode torná-la mais próxima, mais inclusiva. Mas bom, isto não é uma visão fechada, não é? Okay? É uma reflexão aberta. E aqui eu abri agora um bocadinho espaço a quem quiser fazer alguma questão, algum comentário, ou o que entenderem. Estou aqui. Sérgio Fernandes, acho que estava aqui. Bom dia. Bom dia. Deixa-me fazer a apresentação, por favor, professor Sérgio. Professor Denis, temos conosco o nosso diretor residente, que é o professor Dr. Sérgio Fernandes, e que assegura tudo o que é de mais bonito para a CBS.
é ele e a professora Mónica. Obrigado, professor Sérgio. Obrigado, prazer. muito bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a CBS por essa iniciativa, na pessoa do professor Lourenço Dias, sempre inovando, sempre trazendo bons temas, boas discussões. Viu, professor? Meus cumprimentos, meu agradecimento. Cumprimentar o professor Dene Moraes pela exposição, pela clareza, pela forma bem pedagógica, como trouxe aí o assunto, professor Dene Moraes. E eu ouvi atentamente a vossa fala, ouvi e fiz algumas anotações e gostaria de fazer uma pergunta, embora de difícil resposta, mas é sempre bom ouvir o posicionamento de um especialista, né, professor? Claro que sim, claro que sim. O senhor disse que nós temos aí, ou passamos por 3 eras da inteligência artificial, né? A era experimental, a era integrativa, e nós estamos no momento de transição entre a era integrativa e a era operacional, né? Muito bem. Tendo em vista que o mundo está cada vez mais volátil, a velocidade da informação é cada vez maior, nós estamos vivendo uma era de explosão do conhecimento, explosão tecnológica. A minha pergunta é a seguinte, professor. Na sua opinião, qual seria a 4ª era da inteligência artificial, se é que ela existe? Na sua opinião, quais premissas moldariam uma próxima era da inteligência artificial? Antes de mais, obrigado, é um prazer conhecer e obrigado pela pergunta. É uma pergunta de difícil resposta, seguramente, por várias razões. Na perspectiva e na posição em que estamos, e só para dar um pouco de contexto, a nossa plataforma de automação conversacional, que existe desde 2018, é hoje uma plataforma avaliada em mais de 200 milhões de euros, tem hoje mais de 200 funcionários em todo o mundo, tem uma equipa dedicada de produto, só ao produto. O nosso foco é o trabalho no produto e depois trabalhar com parceiros nas diferentes geografias, daí o acesso também tão vasto. E eu faço este preâmbulo por uma razão, que é, para nós é seguramente desafiante antecipar aquilo que se espera a seguir, porque plataformas de empresas desta natureza têm que estar sempre um passo à frente. E estar um passo à frente obriga-nos a diálogos constantes, e estes são incrivelmente enriquecedores. Atenção, estes que estamos a ter aqui, estas perguntas, tudo isso nos ajuda, nós fazemos isso tudo a nível global. E no início deste ano, alguns de nós lançaram dentro da própria empresa aquilo que se perspectivava para as inovações deste ano, não é? O que é que se esperava? O que é que seriam as próximas ações? E há um aspecto curioso que é dito por aquilo que é o nosso diretor de produto, que foi algo como, bom, eu só consigo dizer algo daqui a 6 meses, porque daqui a 6 meses isto já vai ser diferente. Mas de qualquer forma há 2 ou 3 sinais, não é? Dentro daquilo que nos chega e daquilo que nos parece mais plausível considerar, que está muito associado à componente preditiva, ou seja, aquilo que é um pouco arriscado isto, não é? Mas nós vemos muito, e tentando dar aqui um exemplo, que é o que é que se espera que alguém que visita uma loja, o que é que se espera que essa pessoa queira, não é? Em função de vários critérios, em função, se calhar, até do período do dia, se calhar até do clima, se calhar até da disposição da pessoa, da maneira como fala, daquilo que pode ser a tendência da pessoa, do histórico. Portanto, se eu chegar numa loja online hoje, pensando numa loja online, e se a minha primeira interação até é de alguém com uma boa disposição, se calhar aquilo que o agente virtual há de ter a capacidade de perceber é o que é que esta pessoa pretende, não é? Vai querer comprar algo, ela está com predisposição para isto, para aquilo, para outro. E estou a falar na parte de consumo, mas depois também falo na outra parte, que é na parte empresarial, se quisermos. Quando olhamos para a capacidade que existe cada vez maior de analisar históricos de dados, e aqui a base de tudo são os dados e a qualidade dos dados, e nós vemos isso evoluir muito no contexto empresarial, que é, se nós temos a capacidade de analisar histórico de dados, temos a capacidade de prever coisas, e prever coisas como a probabilidade de um determinado equipamento numa fábrica ter um problema, ter uma avaria.
quando é que tal poderá acontecer, em função daquilo que foi acontecendo ao longo dos anos, em função da produção, em função de várias informações que chegam e que permite ter esta capacidade preditiva. E depois também associada a stocks, ok? Qual é a previsão de necessidade que eu vou ter do produto qual é a necessidade que eu vou ter de cerveja no meu estoque, que é para agosto, porque vai estar muito calor. Pronto, enfim, ou porque vai haver um jogo de futebol e quando há jogos de futebol há mais pessoas que vêm à cidade e então há necessidades de consumo. Essa componente é uma daquelas que nós temos visto como sendo um sinal de um próximo passo de algo que vai ser muito procurado, que é esta capacidade desta componente preditiva. E depois temos também associado ao setor da saúde. Pronto, eu falo aqui na parte de consumo, na parte empresarial, mas na parte de saúde também muito mais, e acho que existe muito trabalho, embora não tenha a autoridade a esse nível, mas sei que existe muito trabalho nesse aspecto também. Portanto, eu sei que não é uma resposta eficaz, mas é uma partilha daquilo que tenha sentido. Ô, professor, muito obrigado. Perfeito, concordo plenamente. O meu entendimento está na mesma linha da resposta do professor. Muito obrigado, Ok, professor. Um bom ok. dia e meus cumprimentos aí pela apresentação. Muito obrigado. Obrigado a eu por participar. Não sei se alguém mais quer intervir. Não sei se está aí a professora Adelaide. Adérito. Armando John, por favor. Por favor, professor Armando John. Vamos a isso. Boa! Cumprimento a todos. Muito obrigado, professor Lourenço, pela palavra. Eu estou a ligar de Pemba, Cabo Delgado, Moçambique. Ótimo. Não vou perder muito tempo. Como diz? Devia estar lá no Ibo, não em Pemba. Sim, vamos esperar que a época chuvosa termine. Okay. E porque os ventos são, às vezes, barreiras para nós podermos viajar à vontade. Mas, indo concretamente ao assunto, eu tenho uma pergunta ligada ao IA, relativamente aos... Próximo àquela pergunta que o interlocutor anterior se referiu, eu imagino que nos próximos tempos possamos ter seres humanos que, se calhar, que prontos, são compostos por uma parte biológica e uma parte, diríamos, artificial ou robótica. Porque neste andar da inteligência artificial, imagino que vamos descobrindo que nós, seres humanos normais, precisamos de mais, digamos, acessórios para podermos aceder a um conhecimento ou a uma inteligência, neste caso, mais precisa, mais dedicada, mais objetiva. Não será este um prenúncio? E não estou contra, professor, a ideia da inteligência artificial, mas não será este um prenúncio para promover pesquisas que vão procurar um ser humano mais aperfeiçoado? Não serão estes motivos para promover, portanto, outros seres que não somos nós, não é? E são outros que usam, vamos lá dizer, outros pressupostos para poder ser cada vez melhores e cada vez mais eficientes. Então, esta é a minha pergunta, mas sem querer fugir do tema. Mas
Eu gostei bastante dessa apresentação, muito elucidativa, e aprendemos cada vez mais com esse tipo de eventos. Obrigado. Muito obrigado, Armando. Eu, da minha parte, o que posso partilhar, embora haja aqui o aspecto que já foge um bocadinho daquilo que é a parte de IA com que trabalho, não é? A parte de IA conversacional, a parte das agentes, tudo isso que diz, acho que é relevante, aliás, essa evolução e essa pesquisa pela melhoria por melhores humanos, se quisermos, ou por aquilo que são capacidades para resolver doenças ou minimizá-las, é algo que sempre vem existindo, não é? Se calhar estamos numa fase em que é mais rápida aquilo que é capacidade para nessa evolução e nesse contexto. Naquilo que tem a ver com a parte onde posso intervir mais, não é? Que é muito mais no acesso à informação, mas no acesso à informação de forma eficaz, de forma ética, de forma rigorosa, que é onde também entram estes temas. Aí sim, há também obviamente uma preocupação muito grande, e elas claramente também estão ligadas com este setor da investigação, com este setor da investigação no setor da saúde e não só, que julgo que acaba por também ligar um pouco as coisas. O que é que nos reserva o futuro nesse contexto? É sempre maturo, não é? Se nós sabemos até de grandes nomes ou personalidades que vão partilhando por esse mundo fora, que há sempre essa ambição que não é de agora, não é? Eu cresci a ouvir esta ambição de querer fazer algo melhor, não é? E nós vemos muitas coisas que já acontecem e que nos ajudam do ponto de vista da medicina, não é? Para lá disto, não sei o que nos reservará, não é? Não duvido da ambição de muitas mentes e de muitas entidades em diferentes caminhos. A minha perspectiva e a minha vontade, não é? E a minha energia é para que ela seja sempre no sentido de mais proximidade e de mais democratização, não tanto o inverso, seja do acesso à informação, seja do acesso a bens, serviços e tudo mais. Mas obrigado, Armando, pelas palavras. Acho que a resposta não foi muito eficaz, mas olha, é a minha opinião. Muito obrigado a todos. Estou satisfeito. Obrigado. Obrigado, eu. Professor, eu só queria mesmo agradecer. Fiquei bastante maravilhado pela dimensão da aplicação ou da operacionalização de muitos conceitos de inteligência artificial que eu pude ver hoje. Eu acredito que o movimento deve ser mesmo de como tornar a IA como uma muleta para produção ou para aumentar a produtividade nas organizações e nas pessoas. E não devemos ver a inteligência artificial como inimigo. Entretanto, tem alguns aspectos éticos, porque quem tiver mais formação, tiver mais informação, logicamente que estará em frente dos outros. Por isso que nós, como CBS, promovemos esses eventos por forma que, mesmo para quem não tenha recursos, possa fazer parte, possa se beneficiar deste conhecimento precioso, ao exemplo do conhecimento que o professor partilhou hoje. Eu gostaria de saber do professor se esta operacionalização que nós vimos aqui beneficia, não é até que ponto não deixa nós, os humanos, mais lentos? Até que, sim, essa questão. Mas sobre, como é que chama? Sobre a crença minha ou a narrativa de que a IA vem ajudar. Mas qual é o meio termo? Né? Porque tudo, agora é só entrar no GPT, entre outras ferramentas, e perguntar, já tenho as respostas. Qual é o meio termo que nós podemos encontrar para encontrar um equilíbrio, mas atendendo e considerando que a IA
é um movimento que não se pode parar, que temos que nos aliar a ela para poder avançar. Obrigado. Obrigado pela pergunta. É excelente e é uma preocupação muito, muito legítima, porque realmente nós hoje queremos escrever, e eu dou um exemplo de muito o que me acontece, de forma muito transparente. O facto de eu interagir com parceiros em diferentes geografias, por vezes estou a falar com parceiros que estão na América Latina, o que o nativo é espanhol, outros que o nativo é inglês, outros que o nativo é francês. Fazer um seguimento, às vezes, destas conversas por um e-mail, hoje para mim torna-se extremamente fácil, porque eu posso colocar as minhas notas, aquilo que eu quero fazer de forma eficaz no meu idioma nativo, e rapidamente posso utilizar uma ferramenta destas para tornar mais próxima, e se calhar a resposta não vai em inglês, ou vai em francês, ou vai em espanhol, e estas ferramentas ajudam-me a ser mais ágil e mais próximo nesse aspecto, porque a qualidade é extraordinária, não é? Mas isso, concordo, levanta outros riscos, que é, se hoje queremos escrever qualquer coisa ou queremos escrever uma frase, rapidamente chegamos a um GPT e lhe pedimos ajuda, não é? Ou se queremos escrever um e-mail, já nem sequer nos damos ao trabalho de pensar na estrutura do e-mail, passamos as ideias e diz, olha, eu quero escrever um e-mail aqui, a minha ideia é esta, dá-me um resultado. E isto tem os dois lados, não é? Tem o lado da agilidade, é um facto, mas tem o lado de eu começar a perder um bocadinho aquela que é a minha própria capacidade de estruturar, de aprender, de escrever, e quanto mais. E aliás, nós vemos isto, e dando o exemplo até dos meus próprios miúdos, portanto, eu tenho um filho com 16 anos, outro com 21, não é? E como eles começaram a crescer na utilização do telemóvel, não é? E às vezes o escrever as mensagens e o ser tão ágil a escrever aquelas mensagens que escrevem com erros, não é? Era muito a minha obrigação de evitar que eles o fizessem, porque depois começavam a escrever da mesma maneira que falavam, não é? E ao chegarem a adultos, não é? Se trazem toda aquela experiência de escrever e de falar rápida e sem estrutura, vai ser prejudicial para eles no futuro. Portanto, aqui se calhar estamos a falar de algo parecido nesse aspecto, que é quanto mais usamos estas ferramentas e fugimos àquilo que é a nossa própria capacidade de pensar, estruturar e utilizamos apenas as ferramentas para fazer isso, se calhar estamos a tornar mais preguiçosos, não é? É um risco, é um facto, não é? E por isso é que eu disse também no início que há aqui um papel que é todos nós, não é? Que é de nós que somos os promotores da tecnologia, daqueles que são os utilizadores da tecnologia, da forma como a utilizam, da forma que seja eficaz, para não cairmos nesse caminho em que perdemos, porque de repente, se chegamos a um momento em que temos que escrever um e-mail e ficamos sem internet, não é? Ficamos perdidos. E agora? Não consigo fazer isto sem ajuda? Exatamente. É uma preocupação muito, muito legítima. Se há solução para ela, eu acho que a solução é mesmo conseguirmos nós próprios, por um lado, ter a capacidade de alertar e de falar nisso, o que acho que é importante, e conseguir perceber que isto é uma ferramenta que nos ajuda e que é nesse sentido que deve ajudar, não é? Eu lembro muitas vezes, por exemplo, já há uns bons anos atrás, o meu pai não gostava de utilizar a máquina de calcular, ele preferia fazer as contas à mão. E eu ao pé dele dizia, mas usa a máquina de calcular, é mais rápido, não é? E ele, pois, só que se eu uso a máquina de calcular, depois eu esqueço-me como é que isto é feito, não é? Qual é, não é? Como é que eu faço estes cálculos? Eu prefiro assim porque isto ajuda-me a não esquecer como é que é feito. E pronto, tudo bem, não é? Era preciso mais rapidamente, tudo bem, lá ia a máquina de calcular, mas eu gostava de manter aquilo que era o formato tradicional de fazer as contas para não se esquecer de como é que elas se fazem, não é? Portanto, nós vezes, se calhar, quanto mais formos com pressa ou com excesso de utilização disto, se calhar começamos a perder, ok, mas como é que isto se faz, não é? E isso sim, é uma preocupação e é bom que ela seja levantada e que seja discutida. O que também liga com aquele exemplo que eu falei dos professores que estão, ou daqueles que são de opinião contrária sobre a utilização de ferramentas de IA no ensino. E eu julgo que também está ligado com isso. Levanta desafios, não é? Levanta desafios de quem avalia. Porque quem é que fez isto? Foi o ChatGPT ou foi o aluno? E o desafio aqui está em conseguir arranjar métodos, eu diria que não de contrariar essa tendência, mas de conseguir aproveitá-las. Será um pouco nesse sentido, a minha opinião.
Obrigado, professor. Obrigado, eu. Estou impressionado com os agentes. Não sei se há uma possibilidade de a CBS adotá-los, porque de facto flexibilizam o atendimento, entre outras tarefas que nós temos acadêmicos. Obrigado. Estou a ver a mão do professor Sérgio Sada. O professor Sérgio está com a mão levantada. Não sei se Professor ainda Helder, quer bom falar. dia. Não, eu já fiz a pergunta. Muito obrigado. Bom dia. Vamos avançar para a professora Cânsia. Não sei se está aí. Depois também tínhamos outro professor que desistiu. Está aí o professor também Abega. Não sei. Primeiro é o professor Andreotti. Não sei se está. E? Professor Andreotti. Bom dia, professor. Não. Desculpa. Yeah, não faz mal, não faz mal. Quer dizer que a gente Desculpa, se entende. professor. Não. Ok. Primeiro, quero agradecer ao convite feito pelo Helder, pelo Dr. Helder, para que eu pudesse participar desta magna aula. Confesso que sou daqueles muito antiquados no que diz respeito a estes avanços tecnológicos. Então, tenho muito pouco domínio desta área da inteligência artificial, contudo, achei o tema bastante interessante e gostaria mesmo de que continuássemos com as apresentações do gênero, que vai ser bastante benéfico. Mas, embora antiquado, tenho contato com esta realidade e nem sequer sabia que isto é inteligência artificial. Estamos num país em que grande parte da população atua no setor informal. E hoje a gente entra no Facebook ou entra no WhatsApp e está a receber ali um ads ali com a apresentação de algum produto, e quando clicas ele já te leva ao WhatsApp e percebo eu que as respostas são automáticas, muitas das vezes são respostas automáticas, mas já aquilo que eu vi que percebo é que essas respostas já são pré-programadas, né? Porque quando colocamos uma questão fora ou uma questão mais personalizada, já acabamos não tendo a resposta desejada. Acho que esse é o chatbot, né? O básico. Não sei se seria esse que está sendo Exatamente. usado. Então, neste âmbito, estava a tentar contextualizar a minha questão. De que forma é que podemos fazer a integração destas IAs, desculpa, Dani, professor Dani, é conversativa? Como é que é? Como é que Sim, se chama? conversacional, sim. Conversacional. De que forma poderemos integrar estas plataformas num mercado como o nosso, onde se formos a ver, grande parte dos agentes atuam no setor informal, até mesmo as grandes empresas muitas das vezes não têm um portal, uma página web com informação atualizada, com informação corrente. Muitas das vezes a informação está lá, mas tem 5, 6, 7 meses atrasado, não foi atualizada há 7, 6 meses. E o que eu percebi na sua apresentação é que, por exemplo, quando perguntou ali acerca da encomenda, o agente de IA tinha a probabilidade de entrar no sistema para rastrear. Mas nós aqui temos um problema básico, que é a disponibilidade de informação a tempo útil nos sites das grandes empresas, porque até agora elas é que detêm o monopólio dos websites. Temos muitos consultores, por exemplo, em Moçambique, que não têm uma página web.
Então, como é que eu faço a integração de um mecanismo, de um agente tão avançado assim, num ambiente como este em que nós vivemos, em que o acesso à tecnologia ainda é bastante restrito e é domínio, talvez, digamos assim, é de domínio das elites. Temos, por exemplo, na boleia do que o Dr. Helder falou, no nível da educação, temos, por exemplo, a situação de estudantes universitários que começam a universidade sem nunca ter tido um contato com um computador e até chegam a terminar o curso sem nunca ter tido um computador pessoal. De que forma podemos integrar estes avanços tecnológicos, essa IA, para num mercado como o nosso, num ambiente como o nosso? Não sei se foi muito disperso ou se deu para perceber o que é da minha questão. Obrigado. Obrigado. Da minha parte, eu para perceber perfeitamente e é uma preocupação muito natural. Aquilo que aquilo que torna possível estes exemplos, estas respostas, e pegando no exemplo que eu falei da transportadora, não é, do pedir o número de encomenda, aquilo que está por trás, vamos tentar imaginar que hoje esta entidade, em vez de ter um agente virtual, tem uma pessoa que recebe o telefonema. E vai-me fazer essa pergunta: olha, qual é o número de encomenda? E quando eu lhe dou, ele vai procurar, e essa procura pode ser num sistema interno que eles têm, onde gerem essas encomendas, ou até pode ser um Excel, onde tem essa informação. É exatamente a mesma coisa que quando falamos de integração, é exatamente isto. Portanto, o agente virtual ele tem capacidade exatamente de fazer o mesmo, de procurar informação que não tem que estar num sistema super evoluído, pode estar em ficheiros, pode estar... É o mesmo que acontece com o website. Podemos ter realmente um website com informação que está desatualizada. E a origem da informação, onde ela está atualizada, até pode estar em documentos, em PDFs e por aí diante. Portanto, a fonte de informação do agente virtual também pode ser isso. Não tem que ser um website onde essa informação está atualizada, mas pode ser um arquivo, pode ser uma pasta onde estão colocados um conjunto de ficheiros, ou sempre que existe uma atualização ou um documento é enviado para lá, e o agente virtual utiliza aquilo como a sua fonte de conhecimento. Isto significa que, mesmo não havendo uma estrutura tecnologicamente muito avançada, e até se focarmos nesta parte mais telefónica, mais simples, eu diria que não está assim tão distante de tornar possível a sua utilidade, que nestes contextos de obter informação ou de integrar com sistemas, mesmo que já sejam sistemas um pouco evoluídos, ou que já tenham ou que não tenham muita capacidade de integração, vá lá, não é? Porque na realidade estes agentes o que fazem, a base é mesmo essa, é a integração agnóstica, é assim que dizemos, independentemente dos sistemas. Podem ser, ali vimos se calhar ilustrados sistemas muito avançados, como SAPs e por aí adiante, mas podem ser outros tipos de sistemas que nem sequer aparecem aqui, ou novamente, podem ser ficheiros, simplesmente ficheiros onde está a informação. É claro que sem isso nada feito, não é? Não há agente virtual que consiga fazer seja o que for, não é? Podemos sempre tentar imaginar um agente como se calhar é arriscado dizer aqui quase um ser orgânico, não é? Mas a realidade é que ele tem a capacidade de ser ensinado com estas fontes de informação, assim como com conversações, não é? Porque se eu fizer uma determinada pergunta e não obtiver uma resposta, é possível que esse tema que não foi respondido possa ser incrementado numa conversação futura. Portanto, há sempre esta possibilidade também de rastrear aquilo que são as conversas e entender aquilo que está a ser pedido, e se nós conseguirmos, numa fase seguinte, fazer evoluir a aprendizagem do agente para ser capaz de responder àquelas questões. Mas pronto, de qualquer maneira, sem haver aqui um mínimo de capacidade de acesso à informação que se quer disponibilizar, essa será sempre a base, não é? Sem dados, sem informação, o agente virtual não vai ter capacidade de responder de forma eficaz. Agora, podem ser pequenos passos, isto é muitas vezes a resposta à pergunta que também surge, que é, mesmo diferentes empresas, ok, nós queremos, ou instituições de ensino, os projetos não aparecem desenvolvidos logo com múltiplas capacidades, às vezes são pequenos passos.
Ok, olha, queremos um primeiro agente que agora consiga prestar informações, esclarecimentos. Ótimo, ok, é isto. Agora queremos evoluir um bocadinho, queremos que ele tenha capacidade de acesso à informação específica dele. Ok, já é uma segunda capacidade. A implementação deste tipo de agentes é uma jornada que não tem que ser excessivamente ambiciosa numa primeira fase. Pode ser mais realista, mais pragmática, mais simples, mas que seja capaz de fazer algo. Porque por vezes existe a ambição de projetos gigantescos, coisas fantásticas, e isso nem sempre nem sempre é execuível, por várias razões, até por limitações tecnológicas. Por isso é caso a caso, passo a passo, e novamente, fazê-lo com propósito. Se não tiver propósito, não vale a pena, não é? Isso seria que é o fundamental. Não sei se o professor Abega Costa quer intervir. Já estamos no fim, só temos 5 minutos. E a professora Cância. Professora Abega, faz favor. Boa tarde, professor Lourenço. Muito obrigado pela vislumbrante apresentação que, de fato, veio nutrir-nos. Foi notório que estamos diante de uma nata de acadêmicos, de indivíduos com conhecimentos muito mais avançados em relação à inteligência artificial. Na verdade, eu acho que temos vários desafios ainda para superar, olhando para a nossa realidade como Moçambique e olhando também para a nossa componente acadêmica como intervenientes desse processo de ensino-aprendizagem. Falamos aqui de 3 etapas, ou 3 épocas, ou 3 fases em que registrou-se o avanço na inteligência artificial, mas em muitas das instituições de ensino superior, na nossa realidade, talvez ainda estão a lutar com a primeira, ou no processo de migração para a segunda fase. Então, várias questões que eu tinha aqui por levantar acabaram sendo sanadas. Talvez numa próxima oportunidade vamos poder interagir melhor sobre como usar os agentes inteligentes na gestão acadêmica do processo de ensino e aprendizagem, como é que isso, que riscos isso traz na nossa realidade, tanto que mesmo na Europa muitos países estão a discutir sobre a integração desses agentes inteligentes nos processos, porque não só vão trazer como é que diz, a negligência ou a falta de desejo de empenhar-se mais por parte dos estudantes em buscar conhecimento, mas que também um dia, se desaparecem algumas bases de dados, desaparece alguma informação, ou esse agente inteligente entra em um colapso espaço-termo, não é? Entra em acontece alguma coisa em que ele não funcione, pode ser um pouco caótico para a humanidade ou para os usuários do mesmo. Então, eu estou muito grato e ansioso também para próximas intervenções, de forma a ver como é que podemos contribuir para mudarmos o CBS, estarmos todos avançados, eu como um dos estudantes do CBS, assim como Moçambique no geral. Como é que nós vamos aplicar isso no mercado de trabalho, no nosso dia a dia? Vi que tentou trazer a parte da engenharia e a parte social do uso da inteligência artificial. Está de parabéns, professor Denis, muito obrigado. Obrigado também à CBS pela promoção do evento. Estamos aqui sempre para poder contribuir com o nosso melhor, seja em aprender e seja em contribuir para a melhoria do nosso estilo e qualidade de vida. Muito obrigado. Senhora professora Cância. Um momento só, professor. Senhora professora Cância. Obrigada, bom dia. E também não sou professora, mas muito obrigada pela apresentação. A minha pergunta vai um pouco à cauda da pergunta do Andriote, porque preocupa-me um pouco as desigualdades, ou, por exemplo, o fosso digital, que o Andriote também mencionou um bocadinho, que pode ser reproduzido, já está a ser reproduzido, de certa forma, pela IA. E me pergunto de que forma poderíamos, no nosso contexto, já os colegas que falaram anteriormente contextualizaram bastante o tema da tecnologia, o uso, a aderência à tecnologia em Moçambique, dado o contexto. A minha pergunta é de que forma podemos aproveitar dos desenvolvimentos de coisas que, por exemplo, reduzem a eficiência, como, por exemplo, esta ferramenta, a Druid,
Como é que podemos fazer isso sem entrar nesta narrativa da inevitabilidade, de que esse é o único caminho? Como é que podemos realmente escolher entrar e utilizar esses produtos, tendo em conta o impacto que tem em nós, por exemplo, onde é que estarão baseados estes dados, em que data centers, não sei como se diz em português, centros de dados estaremos dependentes, teremos soberania sobre esta informação nossa, que é utilizada e gerida por um agente que está, se calhar, em Silicon Valley, em Texas. Era importante falarmos sobre isso. Depois, o tema dos recursos, a quantidade de água, energia que será necessária para operacionalizar estes recursos. Podemos dar-nos ao luxo de fazer isso usando, por exemplo, os LLMs, ou se calhar teremos que ir por uma alternativa de usar modelos mais pequenos. Há alternativas também de desenvolvimento de IA com modelos pequenos. Então, não sei, a minha pergunta é um pouco mais existencialista, no sentido em que entendo os benefícios de algumas destas ferramentas, mas eu acho que não falamos tanto do custo do uso dessas ferramentas. Então, se pudéssemos ter a conversa de forma a acreditarmos e sabermos que é uma opção, não é uma inevitabilidade, acho eu. E eu acho que não estamos a usar, estamos a entrar muito nesta narrativa de que é inevitável, este é o caminho, e é um caminho que foi escolhido por estes, acho também, uma elite, os bilionários da tecnologia, que querem desenvolver a IA com base nos LLMs. Não é a única maneira de desenvolver, mas sabemos isso, estamos a escolher isso, temos informação suficiente. Eu acho que falta-nos um bocadinho isto, e não sei muito bem como é que podemos engajar-nos nesta conversa para podermos realmente escolher, sabendo onde é que estamos a entrar e quais são realmente o risco e o benefício, mas na totalidade, não só olhando para a tecnologia e o número de trabalhadores que vou despedir porque vou poupar um bocadinho mais, mas também no que é que implica isso para o meu ecossistema todo, a energia, a água, as pessoas. Haverá mais inseguridade no meu país porque mais pessoas perdem emprego por causa da IA. Não sei, acho que tem outros elementos aí que precisávamos falar também como moçambicanos. Obrigada. Muito obrigado pela intervenção, adorei. Acho que foca dois temas muito importantes. Eu sei que o tema não é muito e tinha todo o gosto em aprofundar mais, não é? Porque isto são conversas que merecem continuar. Mas de forma muito rápida, uma primeira preocupação relacionada com os dados, que é crítica, e acho que é importante responder a isso. Um dos fatores pelo qual eu fiz também aquela referência inicial da comparação entre aquilo que é um modelo de linguagem e aquilo que é um agente inteligente, e aquilo que é no nosso contexto e aquilo que nós somos como estás a adorir de uma plataforma empresarial, está também muito relacionada com a questão dos dados. Aquilo que nós, a forma como estes agentes virtuais são construídos, significa que os dados das organizações e instituições estão nas bases de dados e na infraestrutura de cada instituição, de cada cliente. Isto aplica-se também no setor empresarial e não na cloud. Portanto, não em nenhuma infraestrutura fora daquilo que é seja Europa, seja América, cada qual tem os seus requisitos. Por exemplo, no Canadá, se nos pedirem para fazer um projeto, eles dizem que não querem que nenhum data center esteja fora do Canadá, portanto assim seja, é isso que é utilizado, o mesmo se passa na Europa e por aí fora. Portanto, essa é essa distinção entre aquilo que é uma plataforma de automação conversacional, que é aquilo que fazemos, que tem possibilidade de utilizar múltiplos modelos de linguagem. Isto leva um bocadinho também à outra parte. E, aliás, só para dar um exemplo, nós trabalhamos também com instituições de saúde, cuja a complexidade e a criticidade dos dados é fundamental. Portanto, e aí há um rigor muito grande naquilo que estas instituições fazem na escolha das ferramentas com que trabalham. Portanto, terei todo o gosto depois em partilhar, ou se investigar mais um bocadinho o tipo de empresas com que trabalhamos ou entidades que são muito rigorosas neste contexto. O outro aspecto ligado à parte do consumo, que é crítica também, uma das referências que eu fiz é que estas plataformas também utilizam modelos de linguagem, não é muitas plataformas como a nossa, mas utilizam-nas de forma contextualizada. E aí podemos, e bem, fez uma referência, podem ser pequenos modelos, podem ser grandes modelos, depende do caso. Por isso é que quando nós olhamos para estas tecnologias,
E concordo também no sentido de é inevitável, tem mesmo que ser. Eu tenho muitas vezes estas conversas até mais em contexto empresarial, porque às vezes existe aquela vontade, aquela pressa, pois, mas eu quero fazer isto, eu preciso de fazer isto. Ok, então vamos com calma, não é? Vamos tentar perceber primeiro porque é que tu queres fazer isto? Quais são os objetivos? O que é que proveitos é que queres tirar daqui? Não é? Que desafios é que queres ultrapassar? Podemos chegar ao final da conversa e dizer, olha, não vale a pena, se calhar não é este caminho. Aquilo que te vai custar desenvolver uma solução destas, se calhar não compensa, ou os benefícios que vais tirar não se justificam. Portanto, tudo isto, na minha perspectiva, e por muito que eu esteja aqui na posição de alguém que tem uma plataforma tecnológica, há um aspecto que é fundamental e que está na base da criação desta empresa. O CEO da Druid, que infelizmente faleceu o ano passado, mas que para mim foi um mentor, alguém que acho que faleceu cedo demais, ele tinha 70 e poucos anos, mas era uma pessoa com uma dinâmica e uma energia absolutamente extraordinária. Mas ele dizia isto com muita propriedade e aquilo que é a base e o fundamento daquilo que fazemos. Nós queremos que a tecnologia sirva para as pessoas e para ajudar a vida das pessoas. Se não for assim, não vale a pena. Não vale a pena investirmos, nem vale a pena dizermos às pessoas para usarem tecnologia. Se não for para ajudar, se não for para beneficiar, então não vale a pena. E este ensinamento foi-nos sempre passando. Hoje somos uma empresa, como disse, de cerca de 200 pessoas espalhada por todo o mundo e nasceu com esta mentalidade e esta, aliás, foi uma das... Esta pessoa e esta personalidade foi uma das que me atraiu a trabalhar com esta tecnologia em particular e com esta ferramenta, porque todo o meu percurso foi neste sentido, da tecnologia para benefício e para melhoria. Por muito que isso possa ser discutível em muitos aspectos, não é? Mas eu diria que a base é esta. E aplicar estas tecnologias, especialmente associadas à IA, trazer todas estas questões que eu acho que são fundamentais, ultrapassá-las com calma, passo a passo, pequenos passos. E essa é a minha perspectiva, essa é a minha abordagem. Mas há aqui temas que seriam para continuar, seguramente. Por isso, obrigado pelas questões colocadas. Eu não sei se há mais alguém que queira participar. E eu queria fechar. Não sei se há mais alguém que queira participar, pois queria fechar. Professor Sérgio, professora Mónica, alguma coisa mais? Professora Mónica Freitas? Da minha parte, não, professor. Muito obrigado. Estou Muito satisfeito. obrigado. Professora Mónica? Aires? Um segundo. Professora Maria do Céu? Um segundo. Professor... Por favor. Não, da minha parte não tem nada, só agradecer pela excelente aula. Foi Muito muito obrigado. bom aprender hoje. Espero bem que sim. Obrigado. Elton? O Elton se ausentou um bocado. Muito obrigado. Joaquim Soares? Já fiz a chamada completa. Adelaide, por favor. Adelaide, não viu uma única pergunta. Adelaide? Nada? Pronto. Professor. Professor, boa tarde a todos. Desculpe. Só agora. Estava aqui a acompanhar. Não, Só professor. agora. Estava aqui a acompanhar o webinar e ao mesmo tempo atender os estudantes. Okay. Não tenho nenhuma pergunta. A aula foi bastante esclarecedora. As questões que os participantes também foram colocando deu aqui para poder ficar mais claro em torno de tudo que foi discutido. Obrigada. Muito obrigado. Estou fechado. Não sei se há mais alguém que queira participar. Eu quero agradecer ao professor Dan. Professor Dan, que lhe peço, se faz favor, é refletir ou ajudar como nós podemos integrar o produto do seu conhecimento na CBS. Eu penso que as experiências significativas que está a introduzir nessas universidades pelo mundo fora, podia também olhar para nós como um ato de filantropia e de responsabilidade social para nos dar pelo menos a parte do demo desses softwares para nós irmos introduzir na CBS. Não sei se há alguma objeção por parte do professor Sérgio Fernandes, né? Mas nós poderíamos receber com muito agrado e passar a marca também
tanto do professor como da Druidai para o mundo, né? Nós somos uma escola pequena, embora nós consideramos uma school, mas a verdade é que somos uma escola extensiva a todas as classes sociais, né? Queremos levar esses conceitos, estas novidades, como se estivéssemos a apresentar um palco de entretenimento para todas as classes. Então, muito obrigado, e não sei se podemos fechar ou não, mas estou às vossas ordens. Obrigado. Obrigado a todos, foi um privilégio. Desculpa. Faz favor. Pronto, só pode não ser para esta sessão, talvez para a próxima sessão. Quando o Dani falou que não precisamos ter websites, pode ser um Excel. Então, isto me remeteu a outra questão. Significa que eu devo deixar, por exemplo, o meu computador sempre ligado na rede para permitir que, por exemplo, estes agentes de IA tenham acesso a esta informação. Como é que eu garanto, porque nos dias de hoje temos a questão da pirataria informática, que os meus, como é que eu garanto a segurança dos dados, a segurança daquela minha pequena plataforma, aquela minha folha Excel, por exemplo, que eu uso para a gestão dos meus negócios, como é que eu garanto que haja uma integração entre esta plataforma de IA, mas também garanta que a minha plataforma esteja segura e não seja manipulada, por exemplo, por algum malfeitor, assim. Mas repito, obrigado, tempo, né, para esta sessão. A escola é sua, nós vamos, por razões óbvias, nós tínhamos pedido 45 minutos ao professor Dani e já ultrapassamos, mas estou convencido que não sei se o professor quer fechar ou quer dar uma informação. Se não, fechamos. Não, da minha parte, só mesmo agradecer a todos a participação e as perguntas que fizeram. Foi ótimo e foi um privilégio poder contribuir e também aprender com as vossas perguntas. Portanto, agradeço a oportunidade e foi mesmo um gosto. E fico ao contacto, caso queiram fazer alguma questão, entrar em contacto, disponham. Portanto, a partilha é contínua. Não sei se alguém mais quer fechar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professora. Não tenho como agradecer. E só estou agora, pode fechar, eu vou fechar, mas quero fazer o agradecimento por teste. Muito obrigado. Obrigado a todos. Ok. Com distinção, louvor. Com distinção e louvor. Não sei se alguém mais quer